Então, assim, eu acho que às vezes ele acaba não tendo esse matrimônio, assim, eu tenho esse nível, e então se eu tenho esse nível que está baixo, então eu não posso ter problema no campo. Não, é bem normal às vezes ter níveis baixos em nossas análises e a gente ter problema clínico de campo, bem comum. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 97% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas mais uma vez. Nós vamos dar início a mais um episódio do Aviário. Eu sou Catarina Stefanello, hoje eu tenho o prazer de conversar com o Yasser Duarte Salá. O Yasser é médico veterinário formado pela UFSM, nossa querida UFSM, com pós-graduação em produção animal pela UNOESC, tem uma trajetória grande ali na agroindústria, é um consultor também de longa data. Seja bem-vindo, Yasser. Obrigada pela disponibilidade, por contribuir conosco, por aceitar o nosso convite, dizer que é um prazer ter aqui você conosco hoje. Obrigado, Catarina, um prazer é meu, E oxalá a gente consiga contribuir aí com os colegas aí. A gente tem muito a devolver para a universidade, que a gente ama tanto, nos deu tanto, então é uma oportunidade de devolver alguma coisa. Muito obrigado. Que bom, a gente fica feliz também. Eu sei que a minha apresentação foi bem sucinta, Então quero pedir para você nos contar um pouquinho, do seu trabalho atual, da sua relação com a avicultura, um pouco com as micotoxinas também, que é um assunto que a gente vai tentar abordar de uma forma prática, e quanto para o pessoal que está nos acompanhando, um pouquinho dessa tua relação, com a avicultura, nossa área tão querida, Eu comecei, então, nos anos 90, na empresa Sadia de Chapecó. Essa época nós não tínhamos adsorventes, para ter uma ideia, Então o meu trabalho se desenvolvia ali, como veterinário. A gente recebia aves vivas e mortas para fazer diagnóstico, e quando tinha diagnóstico de micotoxina, a gente tinha complexos vitamínicos, metionina, caulin, mas não tínhamos uma ferramenta. A ferramenta começou depois. Eu comecei a trabalhar na Vipal no início de 96, primeiramente como gerente técnico, depois assumi a gerência corporativa da área de produção de aves, da empresa. E aí recém começaram a ter as primeiras ferramentas, para adsorventes, outros tipos de ferramentas para tentar controlar micotoxinas. E aí a gente já começou a trabalhar, comparar. Havia muitas dúvidas, como tomar amostra, vamos visitar as empresas para tirar a amostragem antes. Depois a gente descobriu que não tinha como, tinha que fazer a amostragem em casa com essa metodologia, famoso furo na rosca, E isso já desde essa época, já imagina, desde 96 a gente já estava implementando já essas metodologias para tomar a amostra corretamente, ver os momentos em que você precisava usar mais ou menos adsorvente, comparar com os diagnósticos de campo. Acho que tem aí às vezes alguma confusão com análise, diagnóstico de campo, que a gente pode estar conversando melhor, E já nessa época, Catarina, vendo que havia talvez uma falta de conhecimento da forma de trabalhar dos adsorventes, e que já começava a ser elucidada já nessa época pelo
pelo próprio professor Malman, professor Uhum. Jânio, né, e aonde eles até ajudaram algumas empresas nessa época, né, Sim. a melhorar seus produtos e com alguns conceitos que a gente pode estar conversando aqui, né. Então, assim, a gente Uhum. começou há muito tempo já a trabalhar e o objetivo aqui é tentar discutir um pouco mais sobre experiência de campo, né? Uhum. E eu acredito que a parte acadêmica vocês já estão cobrindo bem, né? O podcast O Aviário só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. Pegasus Science, a solução inteligente e em tempo real para a interpretação de micotoxinas. PPG Vet, o programa de pós-graduações que prepara você para ser um profissional disputado no mercado veterinário. Alltech, soluções nutricionais eficientes e sustentáveis para fortalecer a avicultura. Grupo BR Render, fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Novos, líder em soluções de nutrição inteligente para o crescimento dos negócios na produção de proteína animal. Sim. É justamente isso, né? Conhecer um pouco de tudo isso que vem sendo feito, né? As problemáticas, né? Como a gente está conseguindo, de fato, trabalhar e ajudar as agroindústrias, né? Porque acho que é muito importante esse trabalho em conjunto que a gente tem. Talvez, assim, para começar, eu queria perguntar, contextualizar bem, assim, isso que tem aparecido bastante, né? Nas diferentes regiões, principalmente falando em América, né? Pedindo para você falar sobre quais as micotoxinas, né, de maior ocorrência aqui, América do Sul, Latina, até a mesma diferença delas para o que a gente visualiza aqui no Brasil, né? Se tem alguma diferença de padrão entre ocorrência entre esses países, né? Eu acredito que em termos de prevalência, é, fumonisina, acredito que é número 1 mesmo, né? Aflatoxina, DOM, né? Mas assim, o que a gente vê, né, Catarina, que nós temos, acredito que mais de 600 micotoxinas, e o nosso sistema de análise não cobre todas, né? Então, quando a gente vê os quadros, você não pode, digamos, assumir que seja somente uma, né? Você não faz as análises de todas elas. Então, às vezes esses quadros eles não correspondem, né, um quadro clínico à tua análise realizada. Pode ser que tenha erro de análise, pode ser que tenha erro de amostragem, né, mas às vezes o quadro clínico você vê o quadro, depois a gente pode comentar um pouquinho melhor, mas eu praticamente busco 7 tipos de lesões, né, 7 tipos e de uma forma tentar ser o número também, né, não sempre buscando um número bom de aves, né, sei lá, vou analisar, por exemplo, boca, né, ou perdão, bico, né, vou analisar mínimo 200 aves, né, então acredito assim que às vezes a gente pode estar pensando somente nas 6 mais analisadas e podemos ter muitas outras por trás tendo sinergia e que pode estar passando desapercebido. Então, na minha visão, é muito importante cruzar clínica, né, necrópsia e as tuas análises, né? Porque às vezes esses quadros não condizem, tá? A gente já chegou a ter às vezes milhares de análises com baixos níveis e você ter as lesões clássicas de campo, né? Eu estou falando assim de tu ter 40% de lesão oral, de tu ter fígado 40%, 50% aumentado, de você ter uma nefrite, nefrose clássica, de você coletar para histopatologia e ser bem característico. A gente sabe que as lesões não são patognomônicas, mas elas são bem características, né?
e não bater com o dado. Não quer dizer, eu não estou tirando o valor das análises, muito pelo contrário, né? Sempre trabalhei, continuamos trabalhando com elas, mas acredito que as coisas são complementares, porque cada vez está se descobrindo mais micotoxinas, o papel delas também está modificando, até o sistema de controle, né? A gente, para ser mais exato, nós começamos praticamente com todo o foco nos primeiros 21 dias, né? Todo o foco, muitos anos, diria até as primeiras 2 décadas, assim, um foco nos primeiros 21 dias. Não quer dizer que a gente não tente buscar o melhor matéria-prima para essa fase, mas hoje a gente vê que o controle ele tem que ser, estou falando frango de corte de ponta a ponta, né? Tem muitos efeitos na fase final também, em que imagino que aqui a gente vai estar comentando um pouquinho mais adiante, né, mas que também eu acho que podem estar passando desapercebido e eles também merecem uma importância nesse controle, né? Não sei se eu consegui me explicar bem, mas eu acho que a gente vai conversando e vai esclarecendo melhor. Vai esclarecendo. Imagine ter à disposição uma solução que combine rapidez e interpretação personalizada para gerenciar os riscos das micotoxinas em sua empresa. A Pegasus Science é a resposta. Realizamos a quantificação em tempo real das principais micotoxinas, promovendo decisões mais assertivas, resultando em um gerenciamento macroeconômico e sustentável. Não, bem tranquilo. Eu gostei muito dessa relação muito prática, né, de necropsiar e das análises, né, é um conjunto, né, não é uma medida apenas, né. Você falava do quadro clínico, né, das lesões. Hoje, com os níveis que nós temos a campo, é possível encontrar esses sinais característicos de micotoxinas em aves, né? Como que está o quadro clínico hoje a campo com os níveis que nós temos na prática, né? Com relação aos quadros clínicos, eu gostaria de deixar algumas sugestões, né? Por exemplo, verificação de lesão oral. É importante fazer a nível de abatedouro, que é o ponto final, né? Avaliar no mínimo 200 cabeças antes da escalda. A escalda retira a lesão. Você já, quando for fazer a nível de sangrado, já pede para tirar as cabeças e analisar. Então, você vai ver lesão em comissura bucal, palato, né? Língua, tá? E também as sublinguais. Você vai poder ter uma avaliação melhor a nível de abatedouro, né? Tem inclusive mesa, condição de levar para um lugar mais iluminado, né, do que fazer engranje em pouca quantidade. Então, a parte oral eu faço ali. A parte de outras lesões, eu sugiro também fazer uma necrópsia em um número grande de aves. Por exemplo, uma empresa batendo, sei lá, 100 mil aves dia, né? Ela tem que ter, no mínimo, uma avaliação estatística de umas 1.000 aves mortas por mês, tá? Então tem que ter um número. Eu separo a primeira semana, da segunda semana até o abate, e as que morreram a nível de carregamento. 3 tipos de necrópsia. E nessa necrópsia, se você encontrar, por exemplo, as aves estão mortas, você não vai poder coletar dali para histopatologia, mas a lesão ela se exacerba. Por exemplo, a nefrite nefrose. O que causa a nefrite nefrose? Ela pode ser causada por bronquite, por gumboro, deficiência e desidratação, mas ela também, você tem várias toxinas que afetam rim, e é uma lesão bem característica, né? E você pode somar com outras, né, no teu quadro clínico. Então, essas 2 lesões são muito importantes. A avaliação, para mim, de fígado é muito importante. Então, borda de fígado, coloração, principalmente se está friável ou não, e tamanho. Então, dentro do tamanho, eu comparo com o peso vivo do animal, que é a alometria, né? E busco ao dia 21 uma relação de 3% de fígado com peso vivo. Então, o animal pesou 1 quilo, fígado 30 gramas. Tá? Então, geralmente, quando
passa muito, está passando de 3,5, 35 gramas, 40, 45 gramas, você já pode entrar para histopatologia, né, e ver se você realmente tem lesões mais, se realmente fecha o quadro, porque tem vários problemas de fígado, né, próprio Clostridium, outras toxinas, né, próprio peróxido também, então, mas você pode tentar fechar depois com a histopatologia. A lesão de moela, né, que também, lesão de moela, eu acho que deve ter pelo menos 7 origens aí que eu me lembre, né? Mas assim, se você tem uma lesão de moela e tem uma lesão de bico, a pergunta assim, tem alguns ácidos que pode dar? Tem, mas é muito difícil você ter um ácido que use na ração que vai te dar uma lesão de bico. Então, se você tem uma lesão de bico, tem uma nefrite de nefrose, tem um problema de fígado, tem passagem de ração, tem lesão no tensor da face lata, de hemorragia petequial, né? Um quadro de má absorção, passagem de ração. Então, assim, você já tem várias lesões clínicas, aí se a tua alometria já está demonstrando que dentro do teu histórico estava controlado o tamanho de fígado, e de repente pulou as lesões orais a nível de abatedouro, e isso no volume, no número, no histórico, ele modifica esse quadro. Para mim, apesar que você possa ter níveis baixos detectados na ração, a gente tem correlacionado esses quadros clínicos, junto com histopatologia, se precisa, com os problemas de micotoxicose. Então, essa clínica, se eu pudesse dar uma sugestão, é tentar ter a parte de abatedouro, ter um número grande, ter um histórico, tentar ver isso na estatística, alometria muito interessante, e esses 3 órgãos eu chamo atenção, porque nefrite e nefrose são poucas enfermidades que dão a lesão, que aumenta fígado para comparar com outras, assim, dentro de um histórico, é muito importante, e aí se você fecha com um quadro oral, vai ser difícil as lesões, por exemplo, em moela você pode ter vários problemas, até uma deficiência de vitamina E, um sulfato de cobre, aminas biogênicas, você pode ter várias lesões a nível de moela, mas a nível de bico é muito difícil. Então, isso para mim me ajuda muito para configurar um bom diagnóstico clínico. Sempre lembrando, eu nunca deixo de fazer as análises de ração, né? Sempre fazendo análise de ração, correlacionando, mas eu acredito, assim, na minha opinião, a parte clínica ela é chave para um diagnóstico de micotoxinas, né? Ela é chave para um diagnóstico de micotoxina. Esse tipo de pergunta e todas essas tuas explicações, elas são bem importantes, porque a gente tem um público bem grande, né, do podcast, que é de extensionistas que trabalham a campo, de sanitaristas propriamente, então eles estão sempre atentos, né, imagina receber essas informações sobre diagnósticos de micotoxicose, quão importante isso é, né. Tem um outro público que é bem grande nosso, que é dos nutricionistas, né? Evidente, né? Pela sua importância que tem. E a gente tem um problema que precisa ser considerado, né? Que vai estar sempre nas nossas fábricas. E você falava justamente isso, né? Dos níveis que estão presentes na prática e daquilo que às vezes a gente encontra mais elevado em muitas publicações, né? E que você diria para esses nutricionistas que estão aí com essa dúvida também, né? Você tem várias formas de fazer análise, né? Eu acredito que sempre a metodologia de tomar amostragem, essa é a amostragem e que sempre o Malman comenta muito nas suas palestras, né? Ele chama o furo na rosca, entre aspas, né? Então, para coletar milho, por exemplo, depois de triturado, né? Sempre uma quantidade
dentro também daquela forma, raiz quadrada 20 versus a tonelada diária, então vai dar 50, 100 quilos de milho que você vai estar tirando ali, ou um pouco mais, às vezes, né, por dia, quarteando ele para pegar uma subamostra e no final a amostra final que você vai analisar e estatisticamente vai ter mais probabilidade de encontrar um nível de micotoxina. Então, isso tu pode fazer em todo o milho ou você pode forçar isso, né? Como que é forçar? Você pode pegar uma forma que nós fazíamos, nós usávamos muito, Catarina, desde o princípio, assim, a gente começou a trabalhar com mesa densimétrica, depois a gente vai comentar, e a mesa densimétrica, ela separa o milho e efetivamente vai separar um milho que tem mais ou menos toxina. Então, a gente forçava justamente no milho com mais baixa densidade para tomar as amostras, sabia que ia ter mais positividade, mas também quando, vamos dizer assim, não tinha nesse milho de mais baixa, no pior milho, então forçava o sistema de amostragem para dar positivo. E obviamente, quando você tinha um problema, o nível aumentava. Então a gente extrapolava. Mas assim, ó, se o profissional faz análise de todo o milho que entra, provavelmente as literaturas vão falar de níveis muito altos, né, que produzem efeitos. Sei lá, uma fumonizina, 20 ppm, e na prática a gente sabe que passa de 3, 4 ppm e você vai ter problema clínico de campo. Uhum. A aflatoxina também vai ter níveis acima de 20 ppb, você vai ter problema. E você vê que também a nível de campo você tem 10 ppb. Por que isso? Porque você tem outros desafios a nível de campo e você tem sinergismo também. Então, são outros desafios que muitas vezes dentro de uma universidade, se for usar só 10 ppb, 20 ppb de AFA, não vai encontrar efeito nenhum, né? Mas na prática não é, você pode ter 600 micotoxinas, aí tem a sinergia. Tem outros problemas juntos, porque os problemas são sempre multifatoriais no campo, né? Então vai ter um pouquinho de peróxido, vai ter uma soja com um pouquinho de alta tripsina, aí vai ter um animal com um pouco de estresse por calor, e aí vai consumir uma água com um pouco de sulfato, um pouco de magnésio, e se vai relacionando, você vai ter passagem de ração, e aí aumenta até os níveis de micotoxina, todos esses fatores interrelacionados, eles são diferentes de fazer isso num centro de pesquisa. Por isso que o centro de pesquisa só vai ter, digamos, problema clínico com níveis muito altos, e no campo a gente vê níveis muito mais baixos produzindo efeito clínico. Eu discuto muito sobre saúde intestinal. Semana passada eu dei uma palestra num congresso em Bucaramanga, em Aspa, e eu gosto de colocar 20 causas de problema de saúde intestinal. E já faz muitos anos que a micotoxina é a minha primeira causa de todas. Ela tem a maior prevalência e o maior impacto, né? E aí depois vem outras, né? Mas quando tu vai fazer o diagnóstico na prática, você não encontra você não encontra só micotoxina, você vai encontrar vários fatores juntos, né? Então, por isso que às vezes não bate o nutricionista olha, ele diz, não, mas esse nível aqui, na literatura, não está reportado problemas com esses níveis. Mas aí o problema é que são problemas multifatoriais e que nós temos sinergias, né? E essas sinergias se apresentam de uma forma clínica e a gente tem que tomar uma ação, né? Então, assim, eu acho que às vezes ele acaba não tendo esse matrimônio, assim, eu tenho esse nível,
E então, se eu tenho esse nível que está baixo, então eu não posso ter problema no campo. Não, é bem normal, às vezes, ter níveis baixos em nossas análises e a gente ter problema clínico de campo. É bem comum isso. Uhum. Até para reforçar, né, justamente pela importância do tema, né, e aproveitar a tua experiência, né, a sua participação em ser o gargalo principal no controle de micotoxina em fábrica. Esse está relacionado com as avaliações de amostras? Que mais? Na realidade, ele teria que começar antes, né, Catarina? A gente tentou uma época, né, fazer um fomento de grãos na Vipal, ainda quando era gerente, e o problema esbarra na hora da comercialização, né? Porque você tem um produto de melhor qualidade, mas o preço é preço de commodities, né? Então para o produtor fica complicado dele investir e ter um milho com mais lipoxigenase, por exemplo, com menos nível de micotoxina, com mais densidade, né? O milho, quanto maior a densidade, quanto maior o peso hectolítrico, existe uma relação muito forte, né? Quanto maior o peso, menos micotoxina, mas ele não... claro, você tem uma classificação milho 1, 2, 3, né? Mas basicamente a gente está trabalhando com a classificação 2 e se chegar um 1, tu não vai pagar mais, né? E se chegar o 3, tu ainda vai receber e vai pagar a mesma coisa. A prática é essa, né? Claro que quem importa, ele pode estabelecer num contrato, né? Olha, estou trabalhando, mas eu acredito que ele parte já da gente pensar um futuro diferente com relação de genética de grãos, né? Existem grãos que são mais resistentes, práticas de agricultura também, tentar diferenciar e pagar por qualidade já, né? Eu acho que partiria um futuro, mas está muito longe, mas eu acredito que pelo que está publicado, a parte de micotoxina ela tende a piorar, né? Tem alguns informes aí com o câmbio climático que são bem ruins com relação à perspectiva de micotoxina. Então, acredito que no futuro a gente teria que trabalhar, mas hoje, na prática, isso é só a partir da porta para dentro, né? Então, você estabelece os seus critérios do teu milho. Eu acho que isso, minha sugestão é estar bem estabelecido. Nós tínhamos um comitê de qualidade, a gente juntava o gerente, a nutrição, qualidade de fábrica e o pessoal de campo também, o gerente responsável pela produção. Estabelecíamos o padrão. Por exemplo, eu vou trabalhar com milho mínimo 720 de densidade, máximo 14 de umidade, máximo 6% de ardido, 100 grãos tóxicos, tudo bem, tu vai dizer, mas não tem a ver com micotoxina, mas pode estar depois tendo uma causa multifatorial aí, e com baixa quantidade de soja grão. Tem muito grão de milho contaminado com soja crua, né? Então, analisando soja, abrindo duas colunas que geralmente a gente não tem. Uma para analisar grão tóxico, é muito grão com crotalária, por exemplo, né? Muito grão, e muita soja crua no meio. E estabelecer, bom, esse é meu padrão, né? Eu quero acima de 720, máximo 6%. Mas chegou com 9% de ardido, vou mandar de volta? Depende. A gente chegou na Vipal a mandar num só dia 37 caminhões de volta, porque não cumpria. Tá, num só dia. Então, se você tem estoque, se você fez um contrato, a pessoa assinou, ela assinou, olha, eu vou cumprir essas normas, você tem como cobrar, né? Agora, se você não fez um contrato e o cara te entrega com 10 de ardido, tu estava esperando 6, tu está esperando 14 de umidade, o cara te entrega com 15, não tem nada escrito, não tem nenhum acordo, fica mais difícil. Eu acho que você pode tomar uma ação, mas fica mais difícil. Então eu acho assim, ter a especificação bem clara,
com a tua equipe, toda a equipe, trabalhar em equipe é um trabalho que não é um só para fazer, é toda a equipe junta, né? E aí depois que tá tudo assinado, olha, essa é a especificação, você manda pro teu fornecedor e pede fornecedor assinar. A gente pede para todos os aditivos e insumos o comprometimento do fornecedor em todos os detalhes, né? E assinado, e aí depois eu posso, mas eu vou consumir um milho rápido, ele está com 15% de umidade, tá tudo bem, mas eu desconto esse 1% igual. Eu vou consumir hoje, tudo bem, mas eu desconto. Agora, eu não vou deixar um milho armazenado com 15% de umidade, que então, é tremendamente um risco altíssimo, né, para micotoxina. Então, assim, eu acho que estabelece bem, vai ter alguma coisa que você vai entrar para dentro da fábrica, porque passou um nível, você vai ter digamos assim, essa é a minha exigência e eu tenho direito para devolver, ou não aceitar. Mas vai ter algum nível que vai entrar, que ainda é um nível tolerado. Eu tenho 6% de argila, entrou 7%. Tá, tudo bem, eu mando uma carta, olha, não cumpriu e tal, mas eu estou aceitando. Agora, a ideia é que pelo menos você consiga usar o melhor milho para a área mais crítica. Então, usar pré-início, ou só pré-início, o melhor milho, pico de postura, né? Então, minha galinha é transferida com 154 dias, 22 semanas completa, e eu tenho um alimento pré-postura, sei lá, 18, 19, 20 semanas. Então, já a partir da pré-postura até o alimento pico, 30, 31, 32 semanas, protege, porque são os períodos mais sensíveis, mais sensível da galinha e do frango, né? Então tentar uma outra questão, você pode usar uma peneira, se você não tem mesa densimétrica, a gente usava a mesa densimétrica e separava, né? Então aí na mesa já separava, olha, 20% do milho vai para essa área aqui. Todas as nossas fábricas tinham mesa, então nós tínhamos fábricas em Dourados, na Bahia e no Rio Grande do Sul, na tempo de gerência da Vipal, todas elas tinham mesa simétrica, separava maior densidade, teoricamente tem vários trabalhos publicados, maior densidade, menos nível de micotoxina e melhor energia metabolizável aparente, né? Usava para as fases iniciais e para essa fase de pico de postura. Aí a base de suíno também, mesma coisa, né? Leitões, etc. Mas aí pensando em avicultura. Então, outra situação é se você conseguir e não tem a mesa densimétrica, pelo menos colocar uma peneira um pouquinho maior, né? Uma 5 milímetros, por exemplo, tentar deixar, e aí você vai separar mais resíduo, né? Mas pelo menos você vai ter um grão com maior densidade, com menos risco de micotoxina. Aí daí, bom, entrou para dentro da fábrica, aí depende do tempo, né? Vou deixar armazenado por mais tempo, é importante a aplicação de ácido. Houve um período, eu trabalhei em 3 empresas como gerente, uma dessas empresas em que se deixou armazenado muitos meses sem uso de ácido. Terminou o período, começou a tirar o milho de lá de dentro, faltou milho. E o dono demitiu toda a equipe, vamos dizer, felizmente nessa época eu não era o responsável pela fábrica, mas demitiram todo o pessoal e mas alguém me roubou. E depois, com o tempo, né, a gente fez até uma tese de mestrado nisso, demonstrou que não, era simplesmente contaminação fúngica. O fungo realmente ele vai consumir o óleo, né, até parte de carboidrato, reduz o peso mesmo, produz CO2 e você definitivamente perde quantidade de milho física. Então não tinha havido nenhum processo de roubo, foi uma contaminação fúngica por muito tempo, o milho armazenado,
Então, a parte de ácido, a parte de termometria, de ventilação, né, muito importante você controlar. Olha, aumentou, minha temperatura está em 20 graus. Chegou em 30, pum, liga os equipamentos automáticos, né, sistema de extração de ar, de ventilação, ventila. Então, tem que ter o sistema de armazenamento, separação, puder já separar. Se você não tem nada também, olha, eu não tenho peneira, eu não tenho mesa densimétrica, eu não tenho como separar, não tenho um limpador bom aqui para um scalper para fazer uma boa limpeza. Então, pelo menos, se puder, na hora que estiver tomando as 10, 12 amostras por caminhão com calador, na análise física, você dizer, olha, aqui eu tenho acima de 750 de peso hectolítrico, ou de 750 de densidade, 75 de peso hectolítrico, eu vou colocar para as fases mais críticas, vou deixar um melhor milho, vou tentar separar, vou tentar pegar abaixo de 3% de ardido e vou jogar para as minhas fases críticas, pelo menos uma análise física, né, você conseguir separar. Limpeza de silo, preparação do silo, fundo de silo, né? Eu conheci empresas que usam terra de atomácia em fundo de silo, sempre lembrando que eu estou usando milho, às vezes não tem micotoxina, vou usando, chegou no fundo de silo, pum, estoura todos os casos. Então, usar alguma coisa que retire a umidade, né, da parte de fundo de silo, laterais de silo, né, limpeza, né, controle aí veio um nome em espanhol aqui, mas de pragas do milho, né, e controlar, ter bem controlado, né, que na realidade não deveria entrar, né, para dentro, mas enfim. E aí depois o uso de adsorvente, né, que é a última parte. E aí, na análise de adsorvente, ter um adsorvente que seja comprovado in vitro e in vivo, pelo menos para aflatoxina e fumonizina. Né? E a gente gostava de fazer testes comparativos in vivo. Colocava adsorvente A, B, C, D, F e via peso, conversão, fígado, análises de sorologia, análises, principalmente esses marcadores hepáticos, né, para ver qual era o melhor produto. Né? Então, mas era, vamos dizer, a última linha, né? O goleiro ali, o zagueiro, né? O adsorvente. Eu acho que tem bastante coisa antes para fazer. Muito bom finalizar justamente com essas estratégias práticas, né, que a gente pode utilizar nas nossas fábricas, né? Que bom que a gente conseguiu contemplar muitas coisas, né? É complexo, mas fico feliz assim de poder direcionar esse assunto também de uma forma prática, né, para as nossas agroindústrias principalmente. Tem uma pergunta, Yesser, que a gente gosta de fazer, ela é meio padrão, assim, que a gente faz no final dos episódios, que é sobre as características de um profissional de sucesso na agricultura, né? Alguém que tem características, o que as pessoas precisam ter para ser um bom profissional para a nossa agricultura. Qual é a sua opinião? É complexo, mas é importante a gente eu também tô falando, eu tô saber pensando, sim, é muito importante. Eu acho que o principal é trabalhar em equipe. Eu acho que assim pode ser chavão falar isso, né? Mas para ter uma ideia, numa dessas empresas, né, que eu era gerente corporativo, eu tinha 3.700 funcionários e o presidente me disse, olha, você tem que, para ganhar o bônus de gerente, você tem que dizer algo que tu fez sozinho. Eu disse, eu não quero bônus, então muito obrigado, porque a minha equipe fez em conjunto, eu não fiz nada. Então, assim, a gente tem que trabalhar em equipe, acho que como primeiro, né, eu acho que tem que estar muito. Eu acho que o profissional que ele está sempre ligado no objetivo, né? Ele está comprometido com o objetivo da empresa, né? Hoje, às vezes as pessoas se perdem no meio do processo, né? Digamos assim, bom, o objetivo da área de produção qual é? Né? O objetivo da área de produção é produzir o quilo de carne com menor custo,
na especificação que o cliente quer. O cliente quer uma especificação A, B, C, e eu tenho que ter aquela explicação. Eu não posso perder o cliente e eu tenho que ganhar dinheiro. Então, às vezes, aquele profissional que trabalhe, que seja objetivo, né, comprometido com os objetivos da empresa, não se perca no meio, né, no meio do caminho, e assim, por último, né, e uma cereja do bolo, assim, a gente vê que aquele profissional que é curioso já desde a universidade, né, que já faz trabalho de pesquisa, aquele cara que é trabalhador já, que é, entre aquele termo gaúcho, né, frugador, né, o cara não para, né, na universidade e faz estágio, e faz tese, e faz, e ele é inquieto, né, ele quer saber, mas por quê, né, aquela criança. Então, aquele cara que ele está sempre buscando algo mais, já vai ter que aprender inglês, já sai lendo, né, todo que é tipo de literatura. Então, aquele cara mais que vai um pouco mais além da caixa, né, de ver o simples, né. Eu acredito que, Catarina, se eu pudesse contribuir com esse tempo, é o diferencial. Tu já na hora, teve uma época que a gente teve que contratar 12 profissionais formados, né, onde a gente contou com a ajuda do pessoal de Santa Maria, o pessoal da URGS, né, e justamente os melhores eram os que já na época, já pregressa, já trabalhavam já duro, já na universidade, já buscavam, eram muito curiosos, muito sempre já eram diferenciados já, né? Então é como uma curva. Depois a gente estudou essa curva na área gerencial, eu tive que estudar a gerenciamento também. Então chega cada um vai fazer a sua curva. Às vezes você pega a pessoa bem jovem, que ela já está voando, e ela vai fazer a curva. Talvez nesse ponto aqui ainda ela esteja abaixo mas ela vai fazer a curva por cima, né? Então acho que é muito importante, assim, já desde a universidade, né, buscando, né, se envolver em vários tipos de projetos diferentes, né, que isso depois vai marcar diferença lá na frente, tá? Sim, sim. Não, eu falo aqui para eles quando eles estão aqui, a carreira já começou, já tá valendo, né? Vai começar depois. Mas que bom, fiquei muito feliz de estar conversando contigo novamente, Yasser. Quero pedir para você deixar uma mensagem final de fechamento aí para quem nos acompanhou até agora. Primeiro, muito obrigado, né, Catarina? Pra gente, a gente é de campo, assim, esse negócio sempre assusta, assim, fazer um podcast, deixar gravado. Eu não me lembro se eu já fiz alguma vez, né? Então talvez uma das primeiras. Mas assim, se eu pudesse deixar uma mensagem, hoje a gente está num mundo onde os problemas eles são multifatoriais, as soluções são multifatoriais, e a gente precisa estar trabalhando em equipe, em conjunto, para poder tomar os melhores direcionamentos, né? Então, nessa própria área, né, a gente falou aqui várias questões com relação à micotoxina. Eu preciso estar junto com a pessoa de compras, né? Se houver a possibilidade de fazer um fomento grãos, então tá junto com essa área. Depois tem a área de fábrica de ração, que envolve qualidade, envolve processo, envolve maquinária, envolve engenheiros também, né, da fábrica de ração. A parte de campo para fazer diagnóstico, a parte de nutrição, veterinários, né? Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, é trabalhar em conjunto, né? Olha, tem um problema de campo, às vezes a gente vai para uma sala de reunião discutir, cara, pega na mão do nutricionista, do veterinário, vai nutricionista e veterinário de mão dada para o campo, fazer o diagnóstico, olhar junto as lesões e depois voltar para o escritório, voltar para a qualidade, ver os resultados que você tem, né?
voltar com a área de compras, né? Então, envolver todas as áreas para tentar mitigar, reduzir o problema, que esse problema sempre vai existir, né? Nós não vamos eliminar o problema, mas tentar reduzir para obter os melhores resultados. Então, acho que assim, se pudesse deixar essa mensagem, uma mensagem seria essa, né, Catarina? Tentar trabalhar em conjunto, todos juntos, né? E sempre com dados estatísticos, né, de campo, né, volume de dados, né? Às vezes a gente olha e não tem aquela... mas como é que está no campo? Não, piorou, melhorou, a saúde intestinal, tem passagem de ração, não tem, mas e com que dado da mortalidade? Mas onde é que estão esses dados, né? Então, ter dados estatísticos fortes para estar se complementando. A parte de nutrição é muito estatística, né? E às vezes o pessoal de campo não é tanto, né? É muito. Então, é importante a prática, mas assim, na hora de unir tudo isso, é bom ter esses dados bem claros, né, para todos, para poder, digamos, todos juntos buscar a melhor solução. Eu acho que essa seria a última mensagem. Excelente, excelente. Obrigada. Fico mais feliz ainda de saber que é uma das primeiras gravações. Então. Obrigada pelas informações todas. Quero agradecer o pessoal também que nos acompanhou e dizer que a gente se vê em breve.